Olá, eu sou Diego Amorim, seja muito bem-vindo ao Boletim a Mais de hoje com as principais notícias desta sexta-feira, 29 de maio de 2020. Começo com informação econômica, porque o IBGE divulgou na manhã de hoje o resultado do PIB referente ao primeiro trimestre deste ano de 2020. Segundo o IBGE, a economia brasileira recuou 1,5% na comparação com o trimestre anterior e quando comparado com o igual período do ano passado, ou seja, primeiro trimestre de 2019, o recuo foi de 0,3%. É claro que esse resultado já reflete o impacto econômico da pandemia da Covid-19 no país e é o pior desempenho da economia brasileira desde o segundo trimestre de 2015, no auge da crise econômica do governo de Dilma Rousseff, quando a economia brasileira recuou 2,1%. O Ministério da Economia divulgou uma nota dizendo que o resultado no segundo trimestre deste ano será ainda pior e diz num trecho da nota que os efeitos danosos sobre a saúde da população brasileira e da nossa economia em razão da pandemia ainda persistem. Paulo Guedes participou de um seminário por videoconferência e também comentou o resultado do PIB. Ele disse que nós precisamos de cooperação, colaboração, compreensão e solidariedade. Outro destaque desta manhã é a repercussão da entrevista que Sérgio Moro deu ao Rodrigo Rangel, editor da revista Cruzoé. Entre outras coisas, Moro disse que o que se dizia no Palácio do Planalto era que a soltura do Lula seria boa politicamente para o presidente Jair Bolsonaro e por isso o governo de Jair Bolsonaro não atuou como se esperava na questão da prisão na segunda instância. Esta e outras revelações feitas por Sérgio Moro você confere nessa entrevista exclusiva à revista Cruzoé. Outro destaque dessa manhã foi o fato de que João Amoedo, um dos fundadores do Partido Novo, foi o candidato até do partido ao Palácio do Planalto em 2018, ele foi ao Twitter se manifestar em defesa do inquérito das fake news que corre lá no Supremo Tribunal Federal. Ocorre que ontem a bancada do Partido Novo na Câmara acionou o Supremo Tribunal Federal para ingressar na ação que já ocorre lá no Supremo, que foi impetrada pelo partido, pela rede partido lá do Randolfo Rodrigues, que visa arquivar o inquérito das fake news. Então, essa manifestação do João Amoedo acirrou aí os ânimos internos e escancarou as divergências do Partido Novo em relação ao inquérito das fake news que corre no Supremo Tribunal Federal. Outra notícia que merece destaque é a negociação entre o governo de Jair Bolsonaro e o chamado Centrão. Hoje, mais uma nomeação para apadrinhado do Centrão. Dessa vez foi o PSD de Gilberto Kassab que garantiu a presidência da FUNASA. Será o coronel da Polícia Militar, Geovani Gomes da Silva, ele que foi uma indicação do PSD, mais especificamente do líder do PSD na Câmara, que é o deputado Diego Andrade, que é quem está coordenando aí essa negociação entre o Centrão e o governo de Jair Bolsonaro em nome do PSD de Gilberto Kassab. Outra notícia que eu trouxe nesta manhã foi a de que a pressão dos bancos continua forte sobre o Congresso em meio à pandemia da Covid-19 e não há previsão para que um projeto de Álvaro Dias que tenta limitar o teto dos juros de cartões de crédito e cheque especial durante a pandemia volte à pauta. Esse assunto já entrou na pauta e já foi retirado por pelo menos 2 vezes e a pressão dos bancos nos bastidores continua. Lembrando que na semana passada o ACM Neto, que é o prefeito de Salvador e presidente nacional do DEM, em uma live lá promovida pelo partido, ele fez um apelo ao Congresso Nacional, abre aspas, faça um apelo ao Congresso, ao governo federal que apertem os bancos, tem que apertar. Não existe banco bilionário com país pobre quebrado, fecha aspas, foi o que disse o ACM Neto nessa live. Caminhando para o fim do nosso boletim, a polícia do Rio de Janeiro prendeu hoje empresários e fez buscas na casa do ex-governador Luiz Fernando Pezão. A vara especializada de combate ao crime organizado do Tribunal de Justiça do Rio também emitiu 4 mandados de prisão contra os empresários investigados no âmbito da Operação Cerco, que é um desdobramento da Operação La Casa de Papel, que investiga suspeita de lavagem de dinheiro em contratos das obras do Arco Metropolitano.
Por fim, tem mais Covidão. A Polícia Federal hoje deflagrou uma operação lá no Amapá, no estado do Amapá, que investiga supostas fraudes em licitações e corrupção em contratos para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. É o chamado Covidão aí se alastrando, e ações a cada dia em vários estados e em várias cidades para combater corrupção em plena pandemia da Covid-19. Esses são os principais destaques dessa sexta-feira. Na medida do possível, aproveite seu fim de semana. Um grande abraço, até amanhã, até segunda-feira e tchau.